é um assunto difícil, pode ser até um pouco aí embaraçoso, mas é algo muito, muito importante ter esta abertura de como falar de sexo com seus próprios filhos adolescentes, porque se você não falar, outras pessoas falarão com muito menos informação, especialmente com muito menos vontade ou amor, com o desejo de que seu filho ou sua filha tenha aí uma vida sexual ativa, que faz parte da vida humana, mas de uma forma completamente saudável. Inicie a sua vida sexual de forma saudável. Eu sou Rodrigo Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e esse é o tema do episódio de hoje. Se você tem filhos que estão na adolescência ou prestes a entrar, como eu tenho, é o meu caso aí nessa fase, é bom você se preparar, porque provavelmente em um dia comum, como outro qualquer, você vai entrar no quarto do seu filho e encontrar, por exemplo, preservativos. Aí, quando aquele susto inicial passar, você vai se dar conta de como é importante conversar com eles sobre sexualidade. O ideal é que o assunto seja introduzido ainda na infância e aos poucos. Para a grande maioria dos pais, é difícil saber como ou quando falar sobre sexualidade e, por esse motivo, acabam adiando o assunto por meses e muitas vezes anos, ou muitos acabam nunca tocando neste tema, exatamente pelo medo de despertar uma curiosidade que deveria permanecer adormecida por muito mais tempo, pelo menos assim deveria ser, assim é o desejo de muitos pais. Porém, assim que surgem os primeiros questionamentos, é importante você começar a explicar usando uma linguagem, claro, apropriada dentro da faixa etária aí do seu filho, mas caso você ainda não tenha conversado com seus filhos sobre sexo, não se desespere, ainda dá tempo de enfrentar as barreiras emocionais que impedem você de se aproximar do seu filho para falar sobre as dúvidas comuns que envolvem a descoberta da sexualidade. Ao falar abertamente sobre sexo com seu filho ou sua filha, você garante que eles tenham as informações corretas sobre os riscos físicos e emocionais. E além disso, é uma forma de eliminar tabus e estimular uma sexualidade saudável. Dessa maneira, você pode criar uma perspectiva sobre o tema baseado na compreensão e não na imposição para o seu filho, que sempre tem como base o medo ou o castigo, que é isso que faz os filhos fugirem de conversar com seus pais dessa fase aí da vida humana. Mas, Rodrigo, qual a melhor maneira de iniciar esse tipo de conversa com os meus filhos? Vamos para a prática. O primeiro passo é você esclarecer que a sexualidade não é apenas o ato sexual em si, mas um conjunto de coisas que juntas formam a sexualidade humana. Antes de você falar sobre métodos aí para evitar uma gravidez ou as DSTs, é preciso você falar das emoções que envolvem essa fase. Vencer a timidez é outro ponto fundamental para conseguir falar sobre sexo com os nossos filhos. É preciso ter uma dose extra de sensibilidade para criar principalmente um ambiente propício para falar sobre o assunto. Encare o tema com naturalidade e procure lembrar das suas próprias dúvidas quando você, lá atrás, era um ou uma adolescente também. Um outro ponto muito importante: dê espaço. Quando os jovens se sentem seguros no ambiente familiar, eles costumam falar de maneira mais transparente com os pais e compartilham aí as angústias normais para essa fase da vida. Mais importante do que ensinar sobre sexo é criar a percepção da sexualidade como algo natural na vida de todo ser humano e não algo temível ou algo que traga culpa ou perigo na vida do seu filho. E importantíssimo, jamais comece uma conversa sobre sexualidade com seu filho de forma aberta, ou seja, em público, expondo seu filho, sua filha, ou pressionando ele ou ela na parede, coisas do tipo, porque isso só vai afastar ainda mais o seu filho. Traga ela para um ambiente tranquilo, seguro, fale com naturalidade. Primeiro, transforme a sexualidade. Você tem que, antes de conversar com esse seu filho ou sua filha, a sexualidade tem que estar na sua cabeça primeiro algo natural, porque senão você já vai falar com ele ou com ela
com um tabu, usando o tabu como filtro aí dessa conversa, e você vai afastar o seu filho e a sua filha. E não tem jeito, o sexo ele vai acontecer na vida do ser humano, mais cedo ou mais tarde. E pior, se nós pais não tivermos essa antecipação da sexualidade, explicarmos o que pode acontecer, eles vão caminhar aí em uma direção errada. Eu tenho um filho de 10 anos, meu filho mais velho, o Lohan, onde eu já falo com ele sobre sexualidade de forma aberta já. Comecei lá desde os 7 anos, ele com algumas dúvidas normais. Papai, o que é isso? Como eu nasci? Como foi? Como não foi? E aos poucos você vai traduzindo na linguagem dele e vai falando na boa, vai falando que ele vai ter a relação dele sim uma hora, mais cedo ou mais tarde, mas a importância dele se prevenir, dele se proteger, não só da gravidez, se é mulher ou homem também, mas de doenças aí sexualmente transmissíveis e principalmente dele ter a sexualidade como algo prazeroso, como algo que vai ser bom, positivo na vida dele ou dela e não algo como para se sentir culpado. Aconteceu e agora eu vou sentir culpa. Não, de forma alguma. Não traga culpa para a vida do seu filho, traga sim prazer, traga consciência, traga educação sexual, que é isso que seu filho precisa ouvir de você e não de qualquer pessoa na rua. Então tá aí, se você tem pais que têm filhos já entrando na vida sexual ou na adolescência, que mais cedo ou mais tarde vai entrar na vida sexual, compartilhe esse episódio aí, dê o seu like se você curtiu também, coloque aí seus comentários sobre como foi, se você já teve essa conversa, o que você usou também, coloque aqui, compartilhe com quem vai ver esse vídeo depois. E aqui à minha direita tem as minhas redes sociais, vai lá, entra nas minhas redes sociais, e aqui à esquerda o YouTube vai sugerir alguns vídeos aí, então vai lá relacionados a esse tema, vai lá também, curta, dê o seu like, compartilhe e te espero no próximo episódio do Faça Acontecer com a Inteligência Emocional. Beijo e até lá!